Voltou. Voltamos? Será? Voltamos, Karina. Eu já quero pedir, então, para você que voltou junto com a gente, que a gente acabou de cair, literalmente. Curta, compartilhe e manda um oi pra gente aí, pra gente ver se vocês estão ouvindo a gente bem, se tá tudo ok aí com vocês, tá? Se vocês estão vendo a gente bem, linda, né? E vai dando um oi aí pra gente aí, né? E também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser saber de algum assunto relacionado ao tema da nossa live, perguntas, né? Sobre políticas públicas e a cultura do desenvolvimento econômico, manda aqui para a gente também, para a gente respondendo de acordo com o que a gente for falando aqui na live. Estamos ao vivo. Estou recebendo aqui já que estamos ao vivo, ao vivaço. Bom, ao vivaço. Tivemos um pequeno problema técnico, caímos, mas voltamos. Foi o Charles que me derrubou aqui, mas eu não queria falar nada. Tecnologia, gente, não é comigo. Eu prefiro pegar o formão e o martelo e fazer à mão, sabe? Não pegue mais nada, só um copo d'água, por favor. Minha mão tá para cima agora. Mas eu vou voltar lá com o Luiz Carlos para a gente relembrar o que é que a gente estava comentando. Lu, vou fazer uma pergunta para você e eu acho que tem muito a ver com o que você estava explicando para a gente. Porque eu fui pesquisar, né? Porque o que né? O que são políticas públicas culturais? É isso tudo que você estava falando para a gente, certo? Políticas públicas, né, culturais, é um instrumento muito importante, principalmente para os artistas de cada cidade, né, do estado e do Brasil. E essas políticas começaram a ser pensadas muito recente. Antigamente, elas mal entravam nos planos de governo dos prefeitos, né? Entrava prefeito, saía prefeito, e a cultura, os seus artistas das cidades, era sempre relegado aí a segundo plano, né? Certo. E me lembro quando eu fui eleito, nós tínhamos, antes de ser eleito vereador, fundamos o Grupo Fênix de Teatro e tínhamos a maior dificuldade da gente conseguir, por exemplo, hoje nós temos um edital público, né? Temos um fundo municipal de cultura, né? Mas temos teatro há muitos anos na cidade sem nenhum apoio, né? E por quê? Nós não tínhamos uma secretaria, nós não tínhamos um secretário que pensasse em políticas públicas, né? Tínhamos a Secretaria de Cultura, nunca tivemos, começou lá em 2013, nós tínhamos ela como departamento. E ela foi departamento de educação, foi departamento de desenvolvimento econômico, departamento de turismo, né? Tivemos excelentes pessoas nesses departamentos também, né? Mas o importante é que os artistas, logo que eu fui eleito, a gente pensava assim, temos bandas na cidade, músicos excelentes, temos orquestra, nós temos grupos de dança, as artes plásticas, mas ninguém se conversava, ninguém se conhecia, sabia que existia, né? Mas a gente não se conhecia. Quando eu me elegi vereador, na Câmara eu comecei a perceber, tinha lá o vereador que estava lá da indústria, né? O governador, o vereador que cuidava lá das associações de bairro, e para a cultura nós não tínhamos. Então eu comecei a me reunir com esses artistas de Tupã. Foi uma luta tremenda. Primeiro, muitos não acreditavam, porque tinha muitas promessas, né? Vamos fazer, e nunca acontecia. Quando eu entrei, eu falei, olha, nós vamos montar uma carruagem, queremos que você suba nessa carruagem, porque nós sabemos onde estamos partindo e até onde nós vamos chegar, né? E se você não montar na carruagem, você vai ficar de fora. E graças a Deus, deu tudo certo, porque nós começamos a reunir com o pessoal do teatro, sabia as necessidades do teatro, as necessidades dos atores, sabíamos a necessidade dos grupos de teatro, sabíamos da história do teatro nessa cidade, a Juventude Espírita fez um trabalho maravilhoso em termos de teatro, né? E tínhamos aqui as bandas, a Eclipse é uma, né? Outras bandas. Então, nós sabíamos da história desses artistas e começamos a reunir. Reunimos todos os músicos, que a grande maioria dos artistas dessas cidades é de música. Exportamos músicos para o Brasil inteiro. Isso, nossa.
Aí nós nos reunimos com o pessoal da dança, né, que é um número também de bastante pessoas, bastante artistas, das artes plásticas, o artesanato, né, o artesanato, nós sabíamos de um monte de gente fazer artesanato, mas estavam todos espalhados, eles só se reuniam em 2 feiras que tinha por ano, né? E a gente começou a ouvir esses artistas. Então, na área da música, a gente sabia o que a gente queria, né? E na área do artesanato, a mesma coisa. E aí nós tivemos sorte. Sabendo de tudo isso, nós conseguimos implantar o plano de governo do Manuel Gaspar, as necessidades, projetos, os festivais, o plano municipal de cultura, né? A gente planejou o Fundo Municipal de Cultura, conseguimos entrar num plano de governo de um prefeito. Isso já é importante, porque antigamente, até então, seria de tudo, menos da cultura, os planos de governo. O mais importante, que era o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e a criação de uma Secretaria de Cultura. Conseguimos essa secretaria, né? E o primeiro secretário foi o Charles, que acompanhou todo esse movimento. Tudo isso que eu estou falando, ele acompanhou. Então, ele sabia onde os artistas queriam chegar. E aí, foi muito fácil a gente ter a Secretaria de Cultura, um secretário de Cultura, sabendo o que os artistas querem, né? É artista como eles, e eu na Câmara Municipal. E aí a gente não deixou que a Secretaria fosse em segundo plano, sabe? Por mais amigo que fôssemos do prefeito, por mais amigo que fôssemos de outros secretários, né? Mas a cultura vai ser tratada em primeiro plano. Eu me lembro, eu acho que vocês vão se lembrar também, desculpa te cortá-lo, mas depois que veio a lei, né, Cidinha Falheiros, depois que a gente fez todas aquelas reuniões, depois que o vice-prefeito foi lá e assinou tudo, a lei e tal, eu me lembro que em uma das dos primeiros Quinta com Arte que aconteceram, e que bombou em toda a região, e que tinha pessoal de outras secretarias ligando para a Secretaria de Cultura aqui de Tupã, perguntando, escuta, como que vocês fazem isso? E eu me lembro que uma das artesãs, né, que estava lá, numa quinta-feira, ela parou e falou assim, eu ganho dinheiro hoje com meu artesanato. E ela fazia, acho que era crochê com barbante, tapetes de barbante. E ela falou, eu ganho dinheiro hoje com o meu artesanato, com o que eu sei fazer. E aquilo pra gente foi, uau, conseguimos, entendeu? Olha, eu me lembro que o Charles, muitas vezes, com a Yolanda, que também fazia parte da Secretaria de Cultura, ia nos distritos, atrás de uma mulher que fazia bolo, atrás da outra que fazia crochê, sabe? Então, a gente sabia de um artesão que estava lá na Barca mesmo, a Mauri, né? Lá no fundo da chácara dele, ele empalhava madeira. Ficava sabendo, o secretário já ia em cima. Por isso que é importante ter um secretário de cultura, sabe? Assim, preocupado, né? Um secretário que seja um artista, né? Preocupado com outros artistas. E depois veio as audiências públicas, que a gente já sabia o que os artistas queriam. Mas nós queríamos saber a população, né? Então, nós fizemos um festival de música raiz, e foi assim, um recorde público naquela Praça da Bandeira, mas por quê? Nas audiências públicas, nos bairros, o Charles fez muito lá nas associações de bairro que ele ia fazer, era o pedido de um festival de música raiz. Criamos, né? Todos aqueles festivais que tem no Plano Municipal de Cultura foi colocado lá por ideia nessas audiências públicas feitas nos bairros e também com os artistas. Então, tem o Festival de Teatro, né? O Festival de Teatro já existia, né? Entrou o Festival de música raiz, de história, né? Artes plásticas, literatura. E olha só como é importante um secretário, de preferência, um artista. Ele se preocupou em procurar se já tem acontecido outros festivais. Né? O Festival de Música Raiz já tinha acontecido alguns anos atrás, né? Em décadas anteriores atrás. O Festival de Artes Plásticas também aconteceu. Então, tentamos resgatar todos esses festivais e aí... E dar continuidade, né? O Charles, primeiro como secretário de cultura, tudo, ele entendia, além da cultura, do sonho que a gente tinha de transformar Tupã
eu falo, né, existe a parte do turismo cultural, que eram os festivais, ele entende da lei. Então, não é uma coisa que caiu aqui no colo da gente e se transformou. Vocês têm cultura hoje. Não, ele foi atrás, sempre seguindo, né, corretamente o caminho, porque se desse um passo fora, acabava tudo. É muito isso, né, Charles? Karina, com certeza, né? Assim, o que o Luiz Carlos está falando sobre políticas públicas são ações direcionadas que são produzidas, né, realizadas pelo poder público, e nesse diapasão a gente insere o Estado, né, seja o ente federativo, os estados ou municípios que atuam e que essas ações, esses projetos, esses programas feitos, realizados pelo poder público, afetam a vida das pessoas. E no caso da política pública cultural, esses projetos, essas ações, elas interferem diretamente na realização, na produção cultural, na difusão cultural do município. Então, política pública não é coisa de sete cabeças. Traduzindo para o linguajar bem simples, é aquilo que o Estado, que no caso nosso, o município, escolhe fazer ou não fazer. Por isso que quando o Luiz Carlos disse que é importante ter um secretário ou um ente público, no caso, mas que seja artista dentro da pasta específica da cultura, é justamente isso, é pensar naquilo que o ente público quer fazer, mas que vá de encontro com o interesse dos artistas, da classe específica. Quando o Luiz Carlos começou a realizar esse trabalho com as políticas públicas culturais dentro da Câmara Municipal, em 2008, 2009, ele teve essa preocupação de ouvir o artista, né, de trazer o artista para perto. Escuta músico, qual é a sua necessidade? Escuta o pessoal das artes plásticas, e trouxe todo esse povo. E quando você fala, nossa, mas Tupã tem artista? Muitos artistas, né? Não só músicos, dançarinos e dançarinas, né? Tem atores, artesãos, mas tem muito artista que está escondido lá no recanto mais longe. Por exemplo, assim que eu entrei em 2013 na Secretaria de Cultura, nós tivemos o primeiro evento, que foi o Encontro de Folia de Reis. Nossa. E quando nós entramos, eu lembro das Folias de Reis, mas eu não tinha acesso aos grupos de Folia de Reis. E nós fomos procurar. E encontramos vários grupos em Tupã. Então, nós fomos até eles e trouxemos para perto. E aí nós fomos de encontro às necessidades desses grupos, entender qual é o produto cultural que eles realizam, o que eles precisam, o que eles almejam, qual é o futuro desses grupos, né? O que o ente público pode fazer para ajudar. Então, essa ação realizada pelo ente governamental, que vai de encontro aos interesses do artista, são as políticas públicas, nesse caso, culturais. Por isso que é importante, mais uma vez frisando, que dentro de cada pasta específica tenha, né, esteja sentado na cadeira um representante do segmento que vai ser defendido pela pasta. E no caso da cultura, um artista. Eu tô vendo aqui o pessoal... Não, só dá um oi aqui, só, Lu, que o pessoal tá mandando um oi, falando que tá revivendo tudo isso. Pessoal que está em casa assistindo a gente já pode escrever, olha, está faltando alguma coisa hoje na cultura? Ou o que você espera amanhã de uma cultura? Qual o seu papel dentro da cultura hoje de casa? Que a gente também quer te ouvir também. Vamos discutir políticas públicas. Eu vou um pouquinho mais longe, sabe? A classe artística tem que ser unida, lutar sempre para ter um representante artista dentro da Secretaria de Cultura, mas também ter alguém ligado a eles dentro da Câmara Municipal. Porque se não fosse eu estar na Câmara naquele momento, eu não tinha conseguido implantar a Secretaria de Cultura no município. Porque é uma despesa a mais para o prefeito, né? Eu sei que foi muito questionado na época, o prefeito falou, não vamos criar, vai dar muito o que falar. Mas nós tínhamos aí quase 1000 artistas querendo uma Secretaria de Cultura. Foi duro implantar isso na cabeça do gestor daquele momento, né? Só consegui porque ele precisava de mim na Câmara Municipal. Então, é importante ter na Secretaria e também dentro da Câmara Municipal alguém ligado à cultura do município.
Tá? Isso é extremamente importante. E ligando ao que o Luiz Carlos está falando, para a gente até trazer alguma coisa concreta, eu estou aqui com algumas leis que foram de autoria do Luiz Carlos, são muitas leis, mas Lei Cidinhas Faleiros, a lei que criou a Secretaria Municipal de Cultura, a pedido do Luiz, foi uma obra do Executivo, mas foi a pedido do vereador, a criação do Conselho Municipal de Cultura, a composição do Conselho, a criação do Prêmio Nacional, enfim, o Fundo de Cultura, todas essas leis que são, na verdade, componentes das políticas públicas foram criadas pelo vereador, que também, para quem não sabe, eu acho que todos sabem, mas o Luiz Carlos, além de vereador, ele também é advogado, também é ator e diretor de teatro, ele faz teatro desde 1982, né, ele foi para São Paulo fazer curso de teatro, então é um artista que estava na época dentro da Câmara Municipal e que teve essa força política de construir essa base legal, né, essa base de leis, para que hoje Tupã tivesse amparada legalmente, por exemplo, para receber os recursos do Fundo Municipal de Cultura, que hoje está sendo realizado através desse edital. A própria lei Aldir Blanc também, né? Muitos Exatamente. municípios que não estavam preparados hoje estão correndo para receber. Estão correndo contra o tempo para criarem esses aparelhos legais para poder receber o recurso, porque tem dinheiro na cultura, mas só vem para o município que tiver aparelhado com essas leis. Assim que entrou a pandemia, Charles, quantas pessoas, quantas secretarias, quantas cidades aqui em torno a Tupã te ligaram perguntando, o que fazer agora? Para quantas pessoas, quantos secretários? Conta um pouquinho para a gente também. A pandemia ela veio trazer assim, um certo desespero para a classe artística, porque foi o primeiro segmento que teve que fechar as portas e será um dos últimos a reabrir os eventos. Já visto que a gente já tem comércio aberto, enfim, e os eventos ainda não estão sendo possíveis ser realizados. E algumas cidades me ligaram para pedir um subsídio, para pedir um auxílio, porque o Luiz Carlos também criou e fundou, né, aqui em Tupã, o Consórcio Intermunicipal de Cultura, o SIAC. Então, Tupã ficou regionalmente conhecido como um centro cultural, como uma capital regional da cultura, e muitos dos secretários e diretores de cultura ainda se mantêm nos cargos, para dar continuidade, isso é muito importante, para dar continuidade ao trabalho cultural, ao desenvolvimento da cultura daquele momento. E alguns me ligaram, Piacatu me ligou, Rinópolis me ligou, embora tenha trocado o gestor, mas o gestor ligou aqui para Tupã, Arco-Íris me ligou, eu fui até Arco-Íris, inclusive, fazer uma reunião com o pessoal para poder dar um amparo, pelo menos um direcionamento, mas Arco-Íris, por exemplo, não tem um aparelhamento legal para receber o dinheiro. O dinheiro vai ter que ser remanejado para outro fundo. Então, assim, é um trabalho a mais que o município, se tiver esse aparelhamento legal, consegue receber. Então, algumas cidades me ligaram, de cabeça, assim, umas 4, 5 que eu lembro. Eu esqueci que você colocou duas, faltou duas aí, Parapuã e Oswaldo Cruz, que eu me lembro também. Sim, Parapuã, Oswaldo Cruz e Quatá também. O Gustavo Pelizari está lá em Quatá, e ele também pediu um socorro, um auxílio. Então, assim, a gente trabalhou junto com o Luiz Carlos, desde que, fazendo teatro ainda, como artista, depois como secretário de Cultura e ele na Câmara Municipal, e depois, agora eu como vereador, e atuando, né, dentro do Legislativo, justamente buscando esses amparos para a questão cultural. É claro que a gente trabalha em outras áreas também, mas como o nosso assunto hoje são políticas públicas culturais, a gente vem atuando bastante, sim. E esses assuntos, essas informações correm a região e, com certeza, os municípios têm de se unir, e ainda vou mais longe, o SIAC tem que voltar a atuar, e, se Deus quiser, isso faz parte do planejamento para o próximo ano, trazer esse desenvolvimento cultural regional é importante, porque é um esteio para a própria Tupã, para a própria cidade de Tupã, porque se a região se desenvolve, Tupã desenvolve junto, se Tupã se desenvolve, a região também se desenvolve. Chegamos no limite
Vamos falar hoje. Já temos o fundo, chegamos no limite, é isso daí, pronto, acabou para a cultura, vamos só Então, refazendo e tá bom? tem muito que caminhar ainda, tem muito que caminhar ainda. Existem excelentes projetos ainda para os artistas dos municípios, né? Precisamos fazer muita capacitação para esses artistas. Agora, nesse último edital que nós tivemos em Tupã, nós percebemos isso, o Instituto Luiz Bertazzoni, lá técnicos, o próprio Charles do Espaço, né? Nós conseguimos orientar aí mais de quase 80 artistas, né? E desses 80, temos 70 e poucos projetos aprovados. E eles fizeram aí uma certa capacitação dentro do Instituto Luiz Bertazzoni, né? E precisamos estender essa capacitação para todo o município, inclusive para a nossa região, né? Tivemos aí auxiliado o Instituto Luiz Bertazzoni, auxiliou várias cidades tentando captar dinheiro, recursos, né, do governo estadual e do governo federal. E o Instituto Luiz Bertazzoni tem uma certa prática desde que inclusive, Luiz Carlos, ganhando o edital lá do Condeca, né, já há vários anos, onde a gente está podendo contratar vários artistas na nossa cidade também. Exatamente. Pegando a pandemia atrapalhou muito, né, mas vamos voltar agora no YouTube, se Deus quiser. Pegando o gancho no que o Luiz Carlos, pegando o gancho no que o Luiz Carlos falou, é que a gente tem um certo delay, então demora para ir o áudio voltar, por isso que às vezes a gente se interrompe, mas, pessoal, o bacana é assim, é essa troca. E é interessante o que você falou, Luiz Carlos, nós tivemos uma pergunta, eu fiz um story no Instagram, e o Eduardo perguntou justamente isso, onde em Tupã é possível a gente buscar um curso de capacitação para formatação de projetos, porque ele também participou desse edital e sentiu grande dificuldade em conseguir fazer, né? Então, como o Luiz Carlos disse, o Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura é uma empresa sem fins lucrativos que atua no setor cultural e que tem, sim, know-how para contribuir para essa capacitação, mas existem outras empresas culturais, outros produtores aqui em Tupã, que é importante, como o Luiz Carlos disse, nesse edital nós estamos acompanhando. Eu conversei essa tarde com o secretário municipal de cultura, Duda Gimenez, que inclusive eu quero mandar um abraço para o Duda, nosso grande parceiro, e ele disse que alguns projetos foram até desclassificados porque não conseguiram atingir seguir os parâmetros, né, os que rezava o edital. O edital é a alma do concurso, e se você ferir um item do edital, seu projeto pode ser desclassificado, e ele disse que alguns projetos foram desclassificados de alguns artistas aqui de Tupã, justamente por conta disso. Então, é importante mesmo essa capacitação. Pois não, Karina. Não, é que eu estou recebendo aqui, ó, mensagens falando, é graças a esse Fundo Municipal de Cultura que hoje, no meio dessa pandemia, os artistas estão tendo um amparo. Parabéns, Luiz Carlos. Essa daqui foi quem mandou, foi a Márcia. Tem mais aqui? A Adete está mandando aqui para a gente também. Acho que o artesanato de Tupã merece uma cooperativa para que esses lindos trabalhos possam entrar no mercado comercial e até atravessar fronteiras. Bacana isso. Aumentando, assim, a renda dos artesãos. Nós temos que capacitar esses nossos artesãos, principalmente o artesanato típico, né? Para entrar no Revelando São Paulo, né? Agora é a época das inscrições. Salvo o melhor juiz, está aberto as inscrições do Revelando São Paulo. Por isso que eu falo para você, nós temos muito que caminhar ainda, principalmente na área de capacitação dos nossos artistas, não só do artesanato, da música, da dança, né? E preparar para os grandes festivais também, né? E aumentar o meio de captação de recursos para o Fundo Municipal de Cultura. Isso é possível. Exato. Inclusive, o Fundo Municipal de Cultura, quem abriu a conta foi o prefeito Caio Aoki. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, né? Porque é um prefeito que teve coragem de fazer. Exatamente. E na Câmara Municipal eu fiz uma indicação, porque nós vimos, durante a pandemia, os artistas parados e o dinheiro na conta. Eu fiz a indicação, conversei com o Caio, com o secretário Duda Gimenez, e eles, então, abriram esse edital para ajudar esses artistas nesse momento de pandemia. Foi um verdadeiro sucesso, foram mais de 240 projetos inscritos, e podemos, assim, a gente vê que o artista está precisando realmente nesse momento. Foi muito bom esse edital nesse momento. Então, parabenizar o trabalho do Executivo de Tupã,
durante essa pandemia, não só na área cultural, mas também na área da saúde, tem se demonstrado muito capacitado para continuar esse trabalho de desenvolvimento aqui para Tupã. Pois não, Karina. Não, pegando esse gancho que vocês dois estão falando, em agradecimento, desde vocês que começaram todo esse processo, mas o tupanense, ele precisava que alguém acreditasse na gente, porque a gente vai lá, se capacita, a gente participa das reuniões, a gente já tinha chegado até o plano, mas ninguém, assim, aquela história, o santo de casa nunca faz milagre, e aí veio o prefeito Caio, que ele acreditou nos artistas de Tupã de uma maneira que nunca se acreditou. Tivemos o maior carnaval do interior do estado de São Paulo, isso é fato, com bandas da onde? Da nossa cidade, músicos capacitados da nossa cidade. Então, eu acho que essa credibilidade é muito importante. Porque falam, né, que o músico não gosta de ganhar dinheiro. Mentira, a gente gosta. Mas esse reconhecimento é muito especial. E essa é uma reclamação de décadas, né? Quando chegava carnaval, contrata-se uma banda de fora, né? Ou grandes festas, contrata-se o pessoal de fora. E o pessoal daqui nunca participou. Então, isso aí foi uma inovação que temos que tirar o chapéu mesmo para o prefeito Caio e o secretário de Cultura aí, Duda Ginetti. O Luiz Carlos e Karina, a gente está já nos últimos 7 minutos e meio de live. A gente teve aquele problema técnico, então a gente vai ter que... Tá. Eu só queria entrar no assunto de desenvolvimento econômico e cultura, né? O trabalho cultural como fonte de renda, isso é muito importante. A cultura em 2018, por exemplo, são dados do IBGE, movimentou mais de 226 bilhões de reais aqui no Brasil, e isso não é pouco dinheiro, né? Então a gente sabe e tem que entender que cultura, né, Karina, como você disse, Luiz Carlos, como disse muito bem, né, quem produz cultura, o ator, o artista, o capoeirista, o pessoal do hip hop, o artesão, o dançarino, ele trabalha com a cultura e ofere renda. Tem gente que sobrevive da cultura, né? Então, a gente tem que entender que é muito importante que nós investamos dinheiro, né, recurso, tempo e preocupação nas políticas públicas culturais para que esse desenvolvimento venha junto com o desenvolvimento geral de uma cidade. Então, fica aqui a nossa preocupação com a cultura de Tupã, com a cultura regional, com a cultura do nosso estado, do nosso país, por causa do artista. A gente precisa aprender a respeitar o trabalho do artista, a valorizar o produto cultural que a gente tem na nossa cidade. Como disse a Karina, santo de casa não faz milagre, faz sim. Como disse ela no carnaval, tivemos um show, um espetáculo com as bandas de Tupã. E Tupã, a primeira vez que eu usei esse termo foi lá em 2009. Tupã tem um celeiro maravilhoso de artistas na nossa cidade, né? E excelentes artistas. Temos gente tocando fora, cantando fora, né? Fazendo seu artesanato e mandando para fora. Temos gente em São Paulo, tem gente expondo em Brasília, artesanato de Tupã. E pessoal, isso é o valor dos nossos artistas, né? Pessoal, então, os últimos 5 minutos. Karina, suas considerações finais. Bom, eu sempre falei que o nosso bate-papo ia ser muito especial sempre e que não ia ficar na primeira live. Já estamos na terceira. E eu acho que vale a pena a gente fazer mais uma live falando da nossa cidade, que é onde a gente está e o que a gente ama. Vocês topam? Com certeza, a gente precisa sim. Aproveitando que você passou a palavra, eu quero agradecer a Karina Guimarães, agradecer a Luiz Carlos Sanches pelo convite, agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui durante a live. Curta, compartilhe, comentem, continue mandando respostas que a gente vai responder mesmo depois que a live acabar. Agradeço de coração a oportunidade, conto com vocês na próxima live. Se Deus quiser, estaremos aqui para conversar um pouquinho mais sobre políticas públicas culturais, mas sobre políticas públicas de modo geral, sobre a nossa cidade. É isso aí. Quero agradecer tanta gente também, viu? Mas o tempo é curtinho, né? Mas eu quero primeiro agradecer a todos os artistas de Tupã
que acreditou naquela carruagem que montamos lá atrás, né? E viemos caminhando com ela, e hoje estamos aí colhendo os frutos, né? E a gente tem que cultivar agora esse fundo de cultura, tratar ele com muito carinho, com muito cuidado, né? Com muito respeito para os artistas, porque esses artistas vão usufruir eternamente, se Deus quiser, desse Fundo Municipal de Cultura. Ampliar a nossa Secretaria de Cultura, também, né? Torná-la aí com grandes atividades culturais para o nosso município. Agradecer também a todos os secretários de Cultura que passou depois do Charles dos Passos, né? Porque eles mantiveram lá todos os projetos culturais, né? O Quinta com Arte, Universo Cultural, Feira Arte, todas aquelas atividades, né, que foi criado lá atrás, ideia dos artistas implantado pelos artistas da nossa cidade, eles com cuidado trouxeram até aqui, né? Hoje, por causa da pandemia, estão parados. E aí a gente sente o valor para o artista desses projetos, porque tem gente que hoje não está sentindo muita falta, a gente encontra na rua, eles procuram, telefonam, né? Tendo que falta está fazendo vender ali na Praça da Bandeira, né? E vários cantores também se apresentar ali. Então, esses projetos estão fazendo falta mesmo para o nosso artista. E eu quero agradecer a esses secretários que passaram por ali e mantiveram esses projetos até hoje. Agradecer também ao prefeito Caioque, né, que implantou aí agora, né, esse edital, né, esse edital público para todos os artistas, no momento que realmente precisavam. Né? Verdade. E um agradecimento especial ao Charles dos Passos, que foi lá que convenceu, né, conversou com o Duda, secretário, ele comprou a ideia, depois sentaram os dois junto com o Caio, o Caio comprou a ideia e fez esse edital, está favorecendo tantos artistas, né? Daí que eu falo que é importante nós termos lá na Secretaria um artista, mas ter também na Câmara Municipal a pessoa ligada às artes, né? Que é no momento desse que o prefeito vai ouvir o vereador, né? Então, muito obrigado ao Charles, como vereador lá, muito obrigado ao Caio Aoki, nosso prefeito, muito obrigado ao Duda Ximenes, muito obrigado a todos os secretários que passaram, né, pela Secretaria de Cultura, e do seu jeito, do seu modo, do seu conhecimento, também contribuiu muito para que chegarmos aqui com o nosso Fundo Municipal de Cultura. Outros projetos para serem implantados na Secretaria. Tá vendo só como temos assuntos para outras lives também? Quem sabe a gente não consegue trazer o prefeito, os secretários de cultura, não é isso? Eu acho que, assim, enquanto a gente tem um trabalho em prol à nossa população, eu acho que a gente só vai seguir sempre em frente, jamais para trás. Com certeza, Karina. Então, falta 1 minuto e 10, a gente se despede por aqui, agradece a presença de todos vocês. Deixem suas perguntas, né, Charles? Isso. Compartilhem. Quero agradecer ao Lucas Costa Yoshinaga, o nosso técnico, que está fazendo a live acontecer. Eu destruí, eu que fiz a live cair no primeiro instante, mas é isso aí, deu tudo certo. Teremos uma próxima live muito próximo, não sabemos ainda qual o dia certo, mas é só acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente vai informando. A gente vai exigir, né, que vocês apareçam com a gente, compartilhem, curtam, façam suas perguntas. Até. Tchau, obrigado. Gente. Tchau. Boa noite. Tchau.